Mais uma vez, nós aqui estamos na presença da nossa bendita e santa Avó Rosa, iniciando mais esta reunião. Em nome do nosso santo irmão Aldo, eu apresento aos irmãos e irmãs a minha saudação, aos nossos internautas, desejando a bênção e a paz de Jesus nosso Senhor, com a bênção do nosso Deus poderoso. Desejo a bênção da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e a bênção da nossa bendita e santa Avó Rosa. Que a bênção e a paz e o amparo do nosso santo irmão Aldo estejam sobre nós. Amém. Convido aos irmãos e irmãs que puderem para se colocar em pé. Em sentido de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai celestial, Senhor bendito, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, nós aqui estamos reunidos em Teu santíssimo nome, iniciando mais esta reunião, a qual nós queremos Te agradecer, meu Pai, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. Aqui estamos ouvindo a Sua voz, recebendo a Sua bênção poderosíssima, através da pessoa bendita da nossa Santíssima Avó Rosa, que nos dias presente é o outro Consolador, que Jesus, Seu amado Filho, prometeu e enviou para nos revelar a Tua Santíssima e bendita vontade. Por tudo isso, ó Pai, nós Te louvamos, Te adoramos e muito Te agradecemos, juntamente com o Senhor nosso Deus e Pai. Prestamos todo louvor, adoração, gratidão sincera a todos os Teus santos e anjos. E agora, ó Santíssima Avó Rosa, eu rogo neste momento a bênção e a paz da Senhora para todos nós, Teus filhos, para que sejamos ricamente abençoados nesta reunião, com a nossa fé fortalecida, com ânimo, coragem, sabedoria, humildade e muita paciência, ó Mãe adorada, para que possamos vencer como povo do reino do céu. Santíssima Avó Rosa, nas mãos benditas da Senhora, apresento mais esta reunião. Em Teu santíssimo nome, eu declaro a mesma iniciada. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte,
falar que entre os homens um homem chamado Jesus pregou: eu sou a verdade, a vida e o caminho cheio de luz. Aquele que segue este santo caminho em trevas jamais andará, e no final de sua caminhada ao reino dos céus chegarás. Saiba que estas palavras a muitos salvaram, lhes dando o céu, e até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Podes ouvir novamente estas mesmas palavras em tom de alerta na igreja da Santa Avó Rosa, que está à tua espera de portas abertas. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Encontrarás o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Falar que Jesus, ensinando as multidões, pregou: bem-aventurados que têm humildade em seus corações, bem-aventurados os mansos e humildes, os mansos e humildes de coração, pois deles é o reino dos céus, e nos céus ganharão de Deus um galardão. Saibas que estas palavras a muitos salvaram, lhes dando os céus, e até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Conhecerás, meu primaz, grande exemplo de amor, humildade e perdão.
te chama, ó amigo, e aceite o teu coração. Nesta igreja Ele está e pode te livrar do pecado cruel e opressor. Dá-me o teu coração, assim pede Jesus, pois eu posso sarar tua dor. Se aceitares Jesus e a Ele obedecer, sentirás do Senhor o seu perdão, e a ti Ele dará chuvas de graça sem par, gozo e paz terás no teu coração. No mundo onde estás, só há tristeza e dor, mas aqui nesta igreja tu terás o consolo lá do céu, e sendo sempre fiel, tu verás que é melhor aqui ficar. Senhor,
dos frutos preciosos do amor de mãe. E o nosso Deus esperava, eu provou que era possível passar por tantas coisas intempéries da vida. Muitos pensam que ela é uma mulher qualquer, mas se esquecem que ela foi escolhida pelo próprio Deus. E não só escolhida, mas predestinada, porque não era qualquer mulher que suportaria tudo que ela suportou, e mesmo assim permaneceu fiel a Deus e apoiou Jesus até o final de seu ministério. Maria Santíssima, Maria nossa mãe, Maria Santíssima, Maria nossa Meus amados irmãos, minhas irmãs, agradeço a sua presença. Aqui está Jesus, olhando para nós e sorrindo, porque Ele é paz, Ele é alegria. Ele pede nossa união. Amado, esteja em comunhão com Ele todo momento de sua vida. Ele quer nos alimentar, especialmente na reunião. Hoje, no caso, né, irmãos? Ele e sua mãe, Virgem Maria, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, estão aqui com todo o poder do Pai, nos alimentando, nos fortalecendo para que nós possamos vencer como povo do reino dos céus. A mensagem fala para nós o seguinte, neste boletim do dia 30 de março, sábado de Aleluia. Depois de confirmado a morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado num túmulo de José de Arimateia. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados a guardar o túmulo de Jesus, que havia sido selado com uma grande pedra. Na sua morte, Jesus mostrou seu caráter exemplar. Ele não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, mas perdoou. Mesmo sofrendo uma agonia terrível na cruz, Jesus não ficou pensando só em si. Ele tomou conta de sua mãe, do discípulo amado e daquele que se converteu na cruz ao seu lado. O sábado era um dia obrigatório de descanso pelos judeus. Então os discípulos ficaram em casa, um dia de silêncio e espera, um dia de grande tristeza para o discípulo de Jesus. No dia anterior, Jesus tinha sido condenado à morte em uma cruz. Jesus tinha avisado que isso precisava acontecer, mas eles não tinham compreendido e ainda não sabiam o fim da história de Jesus. Suas esperanças tinham sido destruídas. Quando Jesus foi preso, os discípulos tinham todos fugido, abandonando-o. Agora, Jesus, o Salvador que deveria mudar o mundo, estava morto e sepultado. Eles estavam humilhados e destroçados. Tudo parecia perdido. Ninguém poderia ter sobrevivido ao crucifício, junto à perda de tanto sangue.
Sua identificação com a humanidade foi completa até a morte. Parecia não haver solução. Mas no dia seguinte, o maior milagre de todos aconteceu. Jesus ressuscitou glorioso. Domingo de Páscoa. No domingo, logo cedo, eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada. Sua aparência era de grande resplendor, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram e, cheios de medo, fugiram para contar aos sacerdotes. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo, viram o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho, encontraram Jesus vivo, que falou com elas. Quando ouviram tudo, os discípulos, Pedro e João, foram ao sepulcro e viram que estava vazio. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus então entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vós. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, os pés e o lado ferido. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor ressuscitado. Páscoa é a libertação do grande sacrifício e da gloriosa ressurreição de Jesus. Páscoa vem da palavra hebraico, passesh. Significa passagem, ou seja, passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele, como ele mesmo afirmou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Tudo que fora predito pelos santos profetas acerca de Cristo Jesus se cumpriu. A doutrina de Jesus, ou seja, o seu evangelho foi, é e será sempre o mais perfeito em matéria de religião e de moral, razão pela qual ele mesmo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cumpriu-se então a profecia do profeta Isaías, que disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Páscoa é um momento para a reflexão sobre a importância e o significado da sua família, época propícia para o perdão e o arrependimento, hora adequada para repensar a importância da doutrina e disciplina, momento oportuno como tempo de aprendizado e renovação. Jesus se sacrificou pela família de Deus na terra, mas ressuscitou e garantiu também a nossa ressurreição, isto é, através da nossa conversão e do batismo, morremos para o pecado do mundo e ressurgimos numa nova vida com Deus. E um dia iremos viver eternamente em espírito no reino dos céus. O sacrifício de Jesus e a sua ressurreição são a garantia das suas preciosas promessas e bem-aventuranças, quais sejam a vida, a eternidade de nossa alma. A vinda do Espírito Consolador, a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor, e a formação de sua igreja apostólica.
fatos que se consumaram no ministério da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. Que a partir de hoje, todos nós, herdeiros desta graça, possamos colocar em prática a regra do ouro e do amor ao próximo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. Devemos amadurecer pela fé e pelo amor, na busca constante da união e da paz. É tempo de repensarmos nossas ações e tomarmos novas atitudes na direção da realização do nosso projeto de vida. É tempo de cultivarmos a fé verdadeira e aceitarmos a Cristo Jesus, o seu Evangelho, o seu exemplo de vida e a nossa própria vida. É tempo de perdão, é tempo de fraternidade. Assim, a Páscoa é uma nova chance para todos nós. É tempo de assumirmos a fé em Deus, em seus santos. É tempo de amarmos ao nosso próximo como Jesus nos amou. E como sabemos que não existe mudança sem sacrifício, então é tempo de nos livrar de tudo que nos tornou menores diante de Deus. O egoísmo, o ciúme, a inveja, a hipocrisia, o preconceito, a intolerância, o medo, o orgulho, a raiva, a vaidade, entre outras. É tempo de afirmar que temos de melhorar e principalmente o nosso interior, a nossa essência, o amor, a ética, a coragem, a autenticidade, a gentileza, a bondade e a fé. É tempo de não medir esforço para começar uma nova vida de filho de Deus, obedecendo a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica com fé e com amor. Nós apostólicos somos agradecidos a Jesus, nosso Senhor, pelo ministério que realizou na terra, pelo seu exemplo, pelo sacrifício que sofreu na cruz para ser o nosso Salvador. Jesus é a nossa Páscoa, pois na Santa Comunhão nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue, sendo esta outra grande graça, a devinda do seu sacrifício e da sua ressurreição, através das quais Jesus deu sua vida por nós. Nesta Páscoa, adoremos e louvamos a Jesus por seu glorioso ministério realizado em nosso favor. Adoramos também a sua Santa Mãe, Virgem Maria, pelo Filho que nos deu e, igualmente, bendizemos e exaltamos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por nos ensinar a nossa Igreja a compreender e a dar valor ao sacrifício de nosso Salvador Jesus. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, junto a Jesus e a Virgem Maria, lhes proporcione uma feliz Páscoa com sua família. É o que lhes deseja a direção da Igreja Apostólica. Meus irmãos, minhas irmãs, aí está a mensagem para esta reunião. A próxima mensagem fala sobre a Santa Comunhão, iremos meditar nela amanhã, porque amanhã estamos aqui então participando da Santa Comunhão, que Jesus estará presente entre nós, nos preparando, amados, para vencer. Meus irmãos, minhas irmãs, nossos internautas, rapidamente vamos lembrar como foi o início de todas as coisas, né, meus amados? Tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Deus veio trabalhar aqui, não existia a terra, era um mar de água. Ele trabalhou 6 dias, o 7 ele descansou. Irmão, a maior obra de Deus foi o homem, porque para provar que ele também é um homem santíssimo, muito lindo, e que os olhos humanos não podem ver, a mão não pode tocar nele, mas ele existe.
Foi o que ele falou. Façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. Assim Deus criou o homem. Um homem cheio de maldade, vingativo, ruim, briguento, invejoso? Não. Criou um homem santo como ele é santo. Meus amados, aquele homem estava sozinho, ele disse, é bom que o homem não fique sozinho. Deu a ele um profundo sono, enquanto ele dormia, tirou dele uma costela e criou a Eva. E quando ele despertou do sono, viu a rainha ao seu lado, né, irmão? Porque o homem é o rei e ela a rainha. Ali estava rei e rainha, sabe como? Como criança num paraíso. Amados, a vida de Adão e Eva era a vida de criança. Sabe aquela simplicidade? Sabe aquela paz? Sabe aquela alegria? Sabe aquela vida ligada a Deus? Não sabia o que era luto, o que era problema. Irmão, tinham tudo. E perdeu tudo. Porque perdeu? Não quis ouvir a voz de Deus. Deus avisou muito bem, dizendo, se pecar, certamente morrerá. Meus amados, a tendência humana é o pecado, né? É mais fácil seguir o errado do que seguir o justo. E foi o que aconteceu. Deus o Pai enviou um anjo do céu, por nome Lucibel, para cuidar daquele casal, e aquele anjo chegando na terra, ele ficou orgulhoso. Ele bateu no peito, aqui quem manda sou eu. Ele ficou invejoso. Sabe por quê? Teve inveja de ver Deus habitando em corpo humano. Porque, irmão, esse corpo nosso veio da terra, amanhã ele volta para a terra, o Espírito não. O Espírito, que é a imagem de Deus, irmão, que estando com ele brilha mais do que o sol, esse Espírito não há visto, e ele volta para Deus se for obediente. E ele sabia muito bem, nosso inimigo, iria chegar a hora que o nosso Deus iria unir aquele casal dentro da sua justiça. E através então da união daquele casal, ele, nosso Deus, iria criar santos para ele, irmão. O que seria na terra? Amado, a terra seria um paraíso de santos e anjos. Esse foi o plano de Deus. Por isso criou o homem e a mulher, para que formasse a união, o casal. E o nosso inimigo atrapalhou os planos de Deus. Ele quis reinar sozinho. Irmãos, ele quis tomar o lugar do Pai, foi detonado. Com a queda dele, Lucibel, alguns anjos que o acompanharam na sua rebeldia, implantou-se na terra o reino das trevas. E quando a Eva aceitou o convite do inimigo, porque Deus avisou, né, irmãos? Agora alguém pode perguntar, por que Deus não proibiu a Eva de pecar? Irmãos, ele não faz isso, ele não proíbe. Os irmãos lembram do passado, qualquer coisa na igreja é proibido. Amado, Deus não se proíbe nada, não. Nada é proibido por Deus. Ele ensina, ele orienta, ele fala, ele mostra, mas ele não proíbe. Sabe por quê? Ele dá um direito de plantar o que quiser e amanhã vai colher o que planta. É assim que Deus age, meus irmãos. Por isso ele não proibiu o pecado. Sabia muito bem da grave consequência que viria sobre a raça, como realmente veio mesmo. Então, quem foi mais culpado? Foi a Eva? Foi Adão? Porque a voz de Deus passeava no jardim. Adão, cadê você? Irmão, toda pessoa que está no pecado, ele fica envergonhado. Ele não consegue olhar para o olho do seu irmão. O pecado não deixa, ele sente vergonha. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Após a consumação do pecado, a voz de Deus passeava no jardim. Adão, cadê você? E Adão falou, estou escondido. O que aconteceu, Adão? A mulher me fez pecar. Aí a mulher é culpada, né? Mas quem foi mais culpado? Lucibel. Não foi a mulher mais culpada. Sabe por quê? A missão de Lucibel seria pastor de ovelha. Foi para isso que ele foi enviado à terra, pastorear o rebanho do Senhor. Amado, virou lobo devorador, perdeu a luz divina de Deus. Irmãos, ele é trevas, ele aparece como anjo de luz, para enganar alguém, para iludir, mas ele é trevas.
ele não tem mais o brilho da luz divina de Deus. Perdeu aquele brilho, irmão. E ele se encheu de revolta. Sabe por quê? Ele sabe muito bem que nós, se obedecer nosso Deus, amanhã esse corpo vai tombar, esse espírito que está neste corpo, irmão, brilhando, vai para Deus, e lá é o lugar de todos nós. Ele sabe que lá não tem mais lugar para ele, foi excluído para sempre. Aí ele é revoltado, aí ele joga nós um contra o outro, ele faz um brigar com o irmão, com a irmã. Irmãos, infelizmente, até em nosso meio há confusão, né? Não devia, mas acontece. São laços das trevas. Aquele casal foi expulso do lindo jardim, porque perdeu a beleza de Deus. E Deus falou: de hoje em diante, se quiser viver na terra, terá que ser com o suor do seu rosto, e não mais com a minha virtude, com a minha luz divina. Amado, como é que vive uma criança até alguns anos? Somente guiado pelo papai e pela mamãe, porque é um anjo de Deus, irmão. Criança é anjo de luz, não conhece o pecado. Depois que passa a conhecer o pecado, aí perde aquela luz, passa a ser rebelde. Essa é a tendência humana. Nessa altura da história, Deus o Pai precisou montar o plano de salvação. Por isso que ele montou esse plano, que no começo, quando tudo era perfeito, quando aqui na terra havia o paraíso de Deus, não precisava haver plano de salvação, não. O homem era santo, a mulher também, Lucibel era anjo de luz, mas infelizmente perderam tudo. Mas Deus avisou. Eu disse aos irmãos nas horas das contribuições, né, meus amados? A misericórdia tem limites. A misericórdia de Deus não é infinita, ela é limitada, viu, irmãos? Chega uma hora que Deus não tolera mais, ele tira a sua misericórdia, o inimigo realiza a sua obra destruidora. E foi o que aconteceu com aquele casal. Ficaram vivendo na terra embaixo de guerra, peste, fome, terremoto e tanto sofrimento. Mas o nosso Deus sentiu. E qual é o pai, qual é a mãe que me ouve que não sente ver um filho sofrendo, uma filha sofrendo? Irmão, sofre junto, né, amado? Sofre. Principalmente a mãe. Tem uma frase que diz assim: coração de mãe é tão grande, é o que mais sofre, mas sempre cabe mais um. Aí nosso Deus montou esse plano de enviar o seu filho para derrotar o nosso inimigo. Amados, a luta foi travada, o inimigo não gostou da promessa. Ele sabia muito bem que alguém viria do céu para pisar na cabeça dele e o derrotar. E Jesus veio. Por quê? Porque a Virgem Maria não pensou duas vezes, entregou-se na mão do Pai, para que Ele, nosso Deus, fizesse dela um instrumento. Na sua juventude, um anjo lhe apareceu dizendo: Maria, eis que achastes graças diante de Deus, bendita és tu entre todas as mulheres do mundo, eis que darás à luz um filho e chamarás o nome de Jesus. Veja, amados, a decisão da Virgem Maria não bateu no peito, né, minhas irmãs? Porque a tendência das mulheres é orgulho, né? Principalmente aquelas que parecem que são mais bonitas, né, irmãos? Meus amados, para Deus não tem nada feio, tá? Feio é o pecado. Deus é bonito, toda a criação dele é lindo como ele. Não pense que você é mais bonito, não. Não somos todos iguais. Para Deus há uma igualdade, meus amados. A aparência se engana. Tem aquela, tem aquele que pensa que é mais bonita, ao contrário, o interior não é bonito, não. Às vezes o interior está cheio de sentimento oculto, ódio, raiva, vingança, orgulho, vaidade, inveja. Não podemos viver de aparência, né, amado? E a Virgem Maria não viveu de aparência, viveu para Deus. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. O que é isso, irmãos, minhas irmãs? Isso é humildade, isso é simplicidade, isso é submissão a Deus. Foi tudo fácil para ela? Muito difícil. Amada, a luta foi travada.
porque o nosso inimigo fez tudo para derrotar ela e o filho amado. Para começar, o filho nasceu numa simples estrebaria de gado, sem recurso para a mãe, sem recurso para o filho. E ela não reclamou de nada, confiou no Senhor Deus, que na hora certa Deus iria providenciar o necessário para ela e para o filho amado. E Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, após ser batizado pelo profeta São João Batista nas águas do Rio Jordão. Ali iniciou o seu ministério, realizando o seu primeiro milagre numa festa de casamento em Caná da Galileia. Agora alguém pode perguntar, por que Jesus escolheu logo uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre? Porque, irmãos, ele também tem família, e numa festa de casamento é que é a união e a verdadeira alegria dos corações, né? Para isso, então, foi que ele escolheu uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre. E quando ele ressuscitou a Lázaro, meus amados, a inveja se voltou contra ele, porque o príncipe das trevas voltou ao seu reino para o derrotar o mestre. E ele foi traído pelo próprio discípulo Judas Iscariotes. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus sabia de tudo. Sabia que Judas era um traidor, não apontou. Ele falou, um de vós irá me trair, não podia apontar, irmão. Meus irmãos, quando alguém fala uma palavra para 100 pessoas, quando uma das 100 pessoas tem algo oculto no coração, ele sente que é ele, não precisa apontar, a palavra o acusa, ele sabe que é ele. Então Judas Iscariotes sabia muito bem que seria o traidor, e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso inimigo é assim, ele age de uma tal maneira, tenta a sua pessoa de todos os lados e não deixa você pensar o que virá depois da consumação do pecado. Ele não deixa você pensar, mas eu vou fazer isso, eu vou pecar, eu vou desobedecer, o que será depois? Amado, é muito grave, às vezes não tem mais como dar volta, né? Judas Iscariote não deu volta mais, tirou sua própria vida. E Jesus foi preso, carregou uma tão pesada cruz, pregado naquele grande madeiro, sangue inocente correndo por terra. Meus amados, não ficou revoltado, não ficou nervoso. Jesus sempre teve muita paz, por isso ele falou, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e esta paz, irmãos e irmãs, nossos internautas, ele nunca perdeu, mesmo dando o último suspiro pregado naquela cruz, ele nunca perdeu esta paz, porque a paz é dele, é um direito dele, ele é o príncipe da paz e tem a paz para dar a quem merece. Mas por que morreu? Por causa de nós, para lavar nossos espíritos com o sangue do Novo Testamento, fez uma aliança com o seu Pai. Meus amados, muita gente perderá a fé em Jesus, viram obras maravilhosas nunca visto na terra, e no final, olha o desastre, né, irmão? O mestre carregando uma tão pesada cruz, pregado naquele grande madeiro, praticamente perderam a fé. Os humildes aguardaram pelas providências divinas, mas Jesus, mesmo nos últimos momentos, não abandonou especialmente sua mãe, o apóstolo amado, e aquele ladrão que se converteu, entregou nas mãos dele pedindo perdão. E olha a decisão de Jesus para com aquele ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso de meu Deus. Jesus sabia, não seria derrotado, não veio para a derrota, não, veio para vencer, e é o grande vencedor. Então, na sexta-feira ele foi pregado no madeiro, e na mesma sexta-feira, ao final da tarde, foi tirado daquela cruz, colocado numa sepultura nova, doado por José de Arimateia, discípulo de Jesus. E os discípulos choraram, né, irmãos, lamentando e perguntando, o que será de nós? Para onde iremos? Aquele que nos consolava, nos animava, era tudo para nós, olha o que aconteceu.
Olha o seu corpo numa sepultura e uma grande pedra em cima da sepultura. Mas o que Jesus estava fazendo naquela sepultura? Jesus estava aguardando as providências do seu Pai. O corpo morreu, viu, irmão? O sangue correu todo por terra. Seus olhos fecharam, tombou sua cabeça, não falava mais. Mas o Espírito atuante, brilhando como o sol e consolando aqueles que mereciam consolo, porque o Espírito dele nunca morreu e não morrerá. Por isso ele falou: eu sou a vida e vida tenho para dar. E olha, meus amados irmãos e irmãs, nossos internautas, o grande milagre no domingo de manhã, quando ninguém esperava nada mais, né, irmãos, a não ser a angústia, a tristeza, a dor e a falta de fé para vencer. Deu como se um grande terremoto. Um anjo apareceu mais brilhante como a neve, removendo a grande pedra. Olha Jesus ressuscitando naquele corpo que nasceu da Virgem Maria e aparecendo às mulheres que foram fazer o último preparo no corpo que estava na sepultura. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus venceu a morte. Ele não morreu. Por algumas horas aquele corpo não falava mais, mas aquele corpo ressuscitou pelo milagre do Espírito de Deus. E tenham certeza, amados, nesse corpo ele vive até hoje. Mostrou na casa que chegou aos discípulos, né? O sinal na sua mão, nos seus pés e no seu lado. Meus irmãos, minhas irmãs, não tenham a mínima dúvida. Jesus é sempre o mesmo. A misericórdia dele é grande, mas ele pede: me obedeçam. Meus filhos, tomem cuidado. Eu quero alimentar a todos. Eu quero fortalecer, mas eu quero que me obedeça. Agora, irmãos, ele não vai obrigar ninguém a obedecer a ele não faz isso. Obediência deve ser uma decisão. Eu quero obedecer. Eu quero merecer de Jesus a unção divina, eu quero ter a vida dele. Irmãos, esse eu é decisão. Não fique no meio termo. Não tenham dúvida no coração. Entregue-se nas mãos dele. Confie na Mãe Virgem Maria. Porque se Jesus é o grande vencedor, a quem ele deve? A sua mãe, né, irmãos? Se não fosse ela, ele não teria vindo. Ele não seria o Salvador da humanidade. Então Jesus, a vida dele, ele deve à Virgem Maria Santíssima, como nós também devemos, né, meus amados? Então, meus irmãos, minhas irmãs, confie nela. Cada um tem sua luta, né? E quem sabe há momento que parece que a luta não tem solução, não tem como vencer, né, irmão? Jesus passou por isso, viu? Houve momento também que parecia que não tinha solução, mas teve sim. Ele venceu a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro passo da sua vitória é a paciência. Peça paciência para a Santa Avó Rosa. Peça paciência para o Santo Irmão Aldo. E essa paciência, irmão, não é só na reunião, não. Em nossa casa a luta é grande, né? No trabalho, na rua, onde quer que esteja, muita coisa vem para nos derrotar. Mas os irmãos e irmãs, nossos internautas, dotados da paciência do Mestre, tenha certeza, irão vencer como ele venceu. Eu sei que ter paciência, meus amados irmãos e irmãs, não é uma tarefa fácil. Ter paciência é uma tarefa difícil, tem que aceitar muita coisa e ficar calado. Muitas vezes temos que vencer, irmão, no silêncio. Alguém bate boca, né? Não adianta, o inimigo é bocudo, ele é escandaloso e quer jogar o escândalo em nós, porque quando nós causamos escândalo, atrapalhamos a obra de Deus. Por isso falou Jesus: bom seria que não houvesse escândalo, ai daquele por quem vier. Infelizmente, irmãos, tem acontecido escândalo em nosso meio. Isso não devia, né, irmão? Não estou apontando você, estou sujeito a ser um escandaloso.
Se não tomar o devido cuidado com a minha vida, com meus atos, posso ser um escândalo. E daí? Irei pagar caro, como Judas Iscariote pagou. Pense nisso, meus irmãos, minhas irmãs. Não estou apontando vocês, não. Estamos no mesmo barco. Esse barco está na mão do profeta Santo Irmão Aldo, mas ele só é seguro para os fiéis e obedientes. Quem não obedece à doutrina e disciplina do Mestre Jesus, não tem segurança nesse barco e vai cair nas águas. E não é isso que o Mestre Jesus espera de nós. Ele espera, meus irmãos, minhas irmãs, que a vitória dele seja nossa, porque ele não é sozinho. A coroa dele não é dele, é nossa. Não foi isso que ele falou ao Pai? Eu dei-lhe a glória que tu me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que haja essa perfeição, amado, vamos ser unidos. Vamos buscar a paciência. Vamos buscar ter gozo na alma, viu, irmãos? Meus irmãos, procure ter na sua consciência pensamento que lhe traga alegria. Porque a tendência humana é ficar maquinando coisa ruim, coisa passada, né, irmão? Amado, coisa ruim é das trevas. Procure ter na sua mente coisas boas. Alguém se casou na igreja? Naquele momento, daquela emoção, derramou lágrima de gozo na alma. Lembre daquele momento. Pense, esse momento é momento de alegria com Jesus. E no céu é muito mais. Aqui é passageiro, mas no céu a alegria é eterna. Amado, no mundo tereis aflições e perseguições, foi o Mestre que falou, mas tem de bom ânimo, eu venci a morte, aquele que crê em mim também vencerá. Fique na paz do Senhor Jesus, amado, confiando nele, entregue nas mãos dele, entregue nas mãos do profeta Santo Irmão Aldo, e deixe que o Santo Irmão Aldo, porque é o enviado de Jesus e do Pai, faça da sua pessoa nas mãos dele um instrumento da paz, do amor, da alegria e da união. Amém.
Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo derrame chuva de bênçãos sobre todos vocês, pela sua boa vontade em estar aqui nesta reunião deste dia. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, minhas irmãs. Em sentido de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente, Pai celestial, Senhor bendito, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, pela feliz oportunidade de aqui estar nesta reunião maravilhosa, com a presença do seu amado Filho, nosso bendito Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, nossa Santa Avó Rosa, nosso Santo Irmão Aldo, e santos e anjos dos céus aqui estão, com todo o seu poder, meu Pai, com toda a unção do teu divino Espírito, nos abençoando e nos preparando para as grandes vitórias. E agora, ó Santíssima Avó Rosa, eu rogo neste momento que aquela bênção dispensada no trono do nosso Pai, que está nas mãos benditas da Senhora, preparado para esta reunião, para os nossos internautas, para aqueles que lá em suas casas ficaram, que por um motivo muito justo aqui não puderam estar, mas que neste momento estão com o seu pensamento voltado para esta reunião, rogo minha Mãe para que esta bênção alcance a todos nós, fortalecendo a nossa fé, nos dando sabedoria, humildade, nos dando fé, coragem, paciência e boa vontade, ó Santíssima Avó, para melhor servir a Senhora. Santa Avó Rosa, reveste nós com o seu infinito poder, para que possamos resistir toda e qualquer influência de pensamento e sentimento que não é bom, e estar em comunhão de espírito com a Senhora, neste momento de oração, sendo alimentado e fortalecido com a sua graça, com a sua virtude, ó Mãe adorada, e com o seu infinito poder. Apresento nas mãos benditas da Senhora os pedidos de oração, os quais os nomes aqui se encontram nesta caixa, ao lado deste púlpito, e eu peço para que, se houver alguns destes teus filhos ou tuas filhas que estejam enfermos, acamados, nos hospitais ou em suas casas, ó Santíssima Avó Rosa, envia os teus anjos, Mãe, para conceder aos enfermos a cura das suas enfermidades. Tem misericórdia dos que sofrem, concedendo a eles o teu santo consolo, e aqueles que estão passando por lutas e provações, eu rogo a bênção poderosa da Senhora, ó Santíssima Avó Rosa, para que eles possam vencer as lutas e as provas pelas quais estão passando, tenham paz, tenham alegria, esteja em comunhão de espírito com a Senhora, ó Mãe amada, e através desta comunhão, peço que a Senhora os alimente com a sua graça e com o seu infinito poder. E agora, minha Santíssima Avó Rosa, encerrando mais esta reunião, todo o teu povo despede com a sua paz. Peço para que a Senhora guie seus passos através dos santos e anjos que aqui estão, guardando e livrando nós de todo o mal, de todos os perigos. Vão com Deus, irmãos, e que a nossa Santa Avó Rosa os acompanhe, que a bênção dela e a bênção do nosso Pai, que a bênção do nosso bendito Jesus e da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, que a bênção e a paz e o amparo do nosso Santo Irmão Aldo permaneçam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.